Incomparáveis são tuas promessas. Amém. Vamos ao texto bíblico. Hoje, Satanás ataca a igreja. Ele não perdoa nem a igreja de Cristo. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de Jó, você é feliz porque essa verdade não foi revelada e essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, você é Pedro, e sobre essa pedra construir a minha igreja, e as portas do inferno ou da morte, como diz alguns textos, alguns falam a morte, outros falam inferno, não prevalecerão contra ela. Irmãos, a igreja dos nossos dias está sendo intimada pelo ardil de Satanás, com muitos enganos. A igreja dos dias atuais, Cristo deve estar firmado na verdade. A igreja deve estar firmada em Cristo. É o Senhor, é o Deus vivo. Mas as igrejas estão tão preocupadas consigo mesmo. Lá perto da minha casa tinha uma igreja, posso até dizer o nome da igreja, do Evangelho Quadrangular, descendo um escadão assim aqui embaixo. Em cima veio uma outra igreja no bom salão. Aí não pôde funcionar, porque a outra igreja era uma igreja de mais condições financeiras e ela atrapalhava. A outra lá não conseguia funcionar. Alguns tempos atrás, aqui na nossa igreja, os irmãos mais antigos, como Karina, devem lembrar quando montaram uma igreja aqui, do nosso lado. Aí vieram reclamar: o louvor de vocês está prejudicando o nosso povo. Os irmãos se levantaram e disseram: olha, esse é um lugar, nós estamos aqui há tanto tempo, mas eu falei: não. Chamei a liderança, porque senão eu disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o louvor no mesmo horário. Tudo bem, porque a mensagem não atrapalha tanto. Mas mesmo assim não deu, eles foram embora. Então, irmãos, o maior problema da igreja é que ela está sendo mais firmada em regras humanas do que em regras divinas. Eu gosto muito e leio todas as revistas da Escola Bíblica Dominical do CPAD, da Igreja Assembleia de Deus. Gosto muito. Então estamos morrendo interiormente porque não permitimos que o Espírito de Deus opere em nós, a fim de buscar o corpo de Cristo. Satanás está atacando a igreja para que ela não seja a verdadeira representação de Jesus aqui na terra. Que elas procurem simplesmente dar o nome, angariar dinheiro, talvez até fazer um fundo aqui para recolher. Então, na realidade, o que a igreja está? O que acontece com a igreja? Em primeiro lugar, aqui, Satanás ataca trazendo divisões da igreja. Olha aqui, em 1 Coríntios 10, 1 a 10, 13. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que se vocês estejam de acordo no que dizem, que não haja divisões entre vocês, sejam completamente unidos num só pensamento, numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Clói me contaram que há briga entre vocês. O que eu quero dizer isso? Que cada um de vocês diz uma coisa. Um diz assim: eu sou de Paulo. Outro diz assim: eu prefiro a Paulo. Outro diz assim: eu prefiro Pedro. Outro diz assim: eu prefiro Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado por vocês? Ou será que foi batizado no nome de Paulo? Então, a primeira divisão da igreja era de próprios problemas da igreja. Não é assim? Eu prefiro o pastor João, eu prefiro o pastor
pastor tal, eu prefiro. Não é assim. As próprias coisas nós estamos assim, sabe? Eu gosto muito do Cristóvão quando ele fala, eu gosto muito, sabe? Eu prefiro o Jason, né? O careca dele briga assim, eu prefiro ele. Não é verdade? Então, na realidade, aquelas coisas de divisões, o orgulho das divisões, meus prezados irmãos, alguns crentes passavam a ser seguidores de Paulo, outros passavam a ser seguidores de Apolo, outros seguidores de Pedro, né? E outros diziam que eram seguidores de Jesus, mas não seguiam Jesus, eles seguiam uma facção. Então, na realidade, ao permitir surgir tais divisões, o crente estava perdido em contato com Jesus real. Nós estamos perdidos em contato. Satanás e os seus espíritos estão detrás de marcas divisões que tem a igreja nos nossos dias. Então, na realidade, ele simplesmente coloca: eu sou batista, eu sou metodista, eu sou presbiteriano, eu sou Assembleia de Deus. Peraí, não é nada disso. Nós somos um povo querendo salvar o Brasil. Nós somos um povo querendo que esse Brasil seja salvo por Jesus Cristo. Não existe na igreja lá no céu metodista, batista, né? Eu lembro uma vez que um parente da verdade foi falar comigo, ele chegou assim: esses renovados são tudo ignorantes, e não sei o quê. Porque eu falei: meu Deus do céu. No dia do nosso casamento ele veio e pediu a palavra. Para que isso? Que arrogância é essa? Eu lembro quando eu fui ordenado no dia 15 de agosto de 1975, o primeiro conselho que eu recebi foi esse: não se misture com os Assembleias de Deus. Esse pessoal não presta. Aí, parece que eu uso a bênção de Deus. Parece que Deus está na doutrina, na igreja, na denominação. Não, irmãos. A Bíblia diz: mas se alguém mesmo que seja um de nós, ou um anjo do céu, bem anuncia o Evangelho, seja maldito. Porque na realidade, nós todos queremos que as pessoas se salvem. Que todo mundo vire presbiterianos. Que todo mundo vire batista. Não importa, nós queremos que as pessoas se salvem, né? E como a mensagem de vamos passar logo, eu faço a primeira lição. Satanás ataca a igreja acusando outros crentes. Como nós acusamos entre nós, né? Agora estou indo para perto de ti, eles continuam no mundo, mas eu não estou no mundo. Pai Santo, pelo teu poder, teu nome, o nome de Deus, guarda para que sejam um, assim como nós somos um. Irmão, Jesus diz assim: olha, nós temos que ser um. Nós temos que ser um. Eu pedi para a Karina, falei: Karina, traz o seu irmão para cá, para vir para a sua igreja. Ah, pastor, está na igreja, na perto da casa dela. Então, não. Vai fazer o quê? Vai ficar catando pessoas de igreja? Não. A estratégia de Satanás consiste em destruir a unidade do corpo de Cristo, incitando um a acusar outro. Eu não gosto de ver aquele irmão ali, eu não gosto de ver. Peraí, então, se eu orgulho, né? Na realidade, nós somos uma unidade, mas essa unidade por amor. Gente, a Paty não fez igual eu, o irmão Antônio não fez igual eu. Cada um pensa, somos pessoas individuais, cada um tem jeito de pensar. Agora, dentro da fé cristã, nós somos irmãos. Eu vejo lá os meus netos, são gêmeos. Mesma bolsa, nasceram no mesmo dia, não, mas um outro está totalmente diferente do outro. Totalmente diferente. Nós somos diferentes. Então a Bíblia gosta, meus prezados irmãos, nós temos que reconhecer: a igreja, ela não atingiu a perfeição. Nenhum membro atingiu a perfeição. Ninguém é perfeito. Se ninguém é perfeito, nós temos agora que seguir, irmão, esteja. Não cabe de maneira nenhuma as pessoas acharem que outras são melhores, que são melhores que nem. Não somos melhores. Nós não somos perfeitos. Todos nós somos perdoados por Jesus Cristo. Todos nós temos oportunidade de crescer mais. Todos nós, meus irmãos.
Temos que parecer com Jesus. Então, quando algum problema vem à tona, Satanás é o favorito. Peraí. Meu Deus, você sabe o que aconteceu com o Jackson? Sabe? Não. É bom, é preparou? Conta. Você sabe o que aconteceu com o Jefferson? Eu quero abençoar ele. Eu quero abençoar a família dele. E na realidade, para que todos, sabe, negócio sussurrar, fala mal da igreja. Então acusa a igreja muitas vezes não reconhecer. Então Satanás fica assim, né? Eu não tenho amor pela igreja, não. A Satanás ele se coloca, Jesus, porém, enveredou por abordar tudo diferente. Quando isso percebeu algum problema, estava avaliando o sofrimento, ele intercedeu com o Pai. Pai, que nós sejamos um. Que nós sejamos um. Que nós, Pai, o teu Espírito já é consolador, console. Então Jesus morreu para que nós somos vencedores. E a Bíblia mostra, meus prezados irmãos, que a acusação de Satanás não adianta, porque é a redenção do seu sangue. Eu lembro quando eu comecei na igreja batista tradicional. Meu Deus do céu, que problema. Os pessoal tinham muito mais alegria de levantar a assembleia para excluir. Vamos excluir. Vamos excluir. Eu comecei na primeira igreja batista do Barueri, e lá tinha alguns irmãos, inclusive tinha lá um juiz trabalhista, lá, amigo meu, né? E um dia eu senti no meu coração de fazer a oração da fé. E eu orava durante a semana pela oração da fé e convidava os irmãos: vem cá, vamos orar, vamos fazer a oração da fé. Isso não é batista? De repente tinha uma campanha contra mim porque eu estava por causa da oração da fé. Procurei um pastor já, um tio. Pastor, o que eu faço? Não é fácil. Exclui quem está contra você, manda embora. E continua falando. É fácil assim. É desse jeito. É fácil assim. Aí eu conversando com um irmão, Assembleia de Deus, que não sabia nem pregar. Ele pregou um dia lá na igreja, né? E pregava dizendo assim: eu quero falar do alto de Deus. Eu disse: puxa, Deus morreu? Mas ele era o bendito Deus, não sabia falar do meio. Pastor, procure esses irmãos e fala assim: vamos fazer um fim do culto então? A maldição sem fé? Procura cada um deles. Irmão, orientação do Senhor. Todo conhecimento teólogo que tinha, inclusive o pastor que conheci, era um pastor professor da faculdade teológica, não me deu solução. Quem deu solução foi o irmão que estava na presença do Senhor. Então, quando nós temos um problema na igreja, temos que escolher, né? Escolher. Podemos seguir Satanás acusando nossos irmãos. Podemos seguir Satanás dizendo: acusar o irmão. Vamos até para correr. Ou, irmãos, podemos seguir Jesus e falar: Senhor, tu és remidor, tu vai trazer o irmão de volta, tu vai levantar o teu servo, tu vai trazer o teu servo de volta, Senhor. Volta aí, Satanás ataca, põe o terceiro aí. Satanás ataca a igreja com inveja e ambição egoísta. Não façais nada por ambição egoísta, por vaidade, mas o que você será muito superior às outras. Eu cuido de um texto muito grande, Tiago Moreira. Mas, percebe você, ambicioso, invejoso, e se espalha a igreja. Quando é inveja da ambição egoísta, meus prezados irmãos, a manifestação demoníaca estamos esperando. O que você é causa de grande parte da igreja? O egoísmo. O egoísmo. Eu quero atenção, eu quero ser especial, eu quero... Não, irmão. Nós somos iguais, nós somos uma família só, nós somos iguais, nós não temos esse problema de interesse, sabe, da palavra de Deus, irmãos. Muitos pregadores se tornaram mercadores da religião ao invés de serem ministros do evangelho. Se vão adotar padrões de vida, sucesso. Eu não quero ser maior, não quero que todo mundo fale pastor. Não quero, não.
Eu não quero que fiquem. As pessoas geralmente estão preocupadas. Outro dia ligaram para um pastor dizendo: pastor, o senhor pode entrar no nosso plano de ministerial? A Câmara é plano ministerial. A Igreja Batista Tradicional, ela faz o seguinte: ela se reúne, uma comissão ministerial. Dessa comissão ministerial que ela faz, ela vai ter um pastor. Então, o senhor quer fazer parte da comissão ministerial? Porque quem sabe a igreja vai querer o senhor, mas foi indicado o nome do senhor. Aí esse pastor falou assim: não, não quero não. Eu estou bem, estou cuidando da igreja está de mim. Eu não quero não. Aí aquele irmão falou assim: mas pastor, você não quer saber quanto vai o salário? O que eu estou falando? Estou falando profissional. Ana, quem sabe, sabendo o salário, ele vai deixar a igreja dele. Não, meus irmãos. Olha, nós vemos que Jesus veio agora para expulsar os demônios do egoísmo. A Bíblia mostra, meus pesados irmãos, que na realidade, para ver esse demônio, em quarto lugar, vamos conhecer bastante coisa. Satanás ataca a igreja com verdade que ele fica. Está vendo lá? A paz, meu irmão, a paz, querido, mas ele está com uma faca e está com cepo na cabeça dele. Ai de vós, mestres, fariseus, hipócritas, porque vocês dão a Deus a 10ª parte, até o mesmo hortelã da erva e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justo com os outros, o de serem bondoso, o de serem honesto, mas justamente essas coisas não devem fazer sem deixar as outras. Guia do cego, como um mosquito engole um camelo. Irmão, como é chato o espírito fariseu. Em defesa da verdade, você critica as pessoas. Ah, porque eu dou dízimo. Ah, mas o carinho não dá. Ah, eu faço, mas ela não faz. Ah, eu sou melhor do que ela. Eu cuido dos pobres. Peraí, meu irmão. Para com essa verdade, essa verdade que divide. Sabe, você chegar... né? Alegro-me, Senhor, por não ser igual àquela pessoa. Ah, sim. Quantas pessoas Deus dá na Bíblia para criticar? Ele pega um texto para dizer que ele é melhor do que os outros, para dizer que ele é mais importante do que o outro, para dizer que o outro não é igual a ele. Ele simplesmente, no lugar de orar para o irmão, para que o irmão pudesse chegar à estatura espiritual, ele simplesmente, ele está agora dizendo: eu dou dízimo, eu não sei o que, eu faço não sei o que. Irmãos, para com isso. Nós tínhamos aqui na igreja alguns irmãos que Deus usava, outros que faziam barulho porque gostavam de fazer barulho. Mas nós tínhamos um irmão aqui, uma Carolina, mestre de casa. É do seu tempo, Carolina? É do seu tempo. Uma Carolina, mestre de casa. Aquela irmã, ela tinha um braço, né? Acho que era um pulmão no braço, né? Tinha um problema no braço. Ela sentava, ficava aqui quietinha. E ia embora. Ela não morava alto, nem orava. E às vezes ela, se você não corresse para despedir dela, ela nem despedia. Mas a gente ia na casa dela, irmão, a gente era abençoado. A gente era abençoado. Ela era uma bênção. Uma pessoa muito bacana. Ela sofreu muito com os filhos deram muito trabalho. Eu tirei 2 da cadeia, porque fez coisas erradas, etc. Mas, sabe, não, quantas vezes Satanás coloca, é verdade, mas a verdade vai dividir. Que verdade é essa que divide? Você tiver que buscar a verdade, tem que adotar a mansidão, a sabedoria. Nós temos que buscar a mansidão, a sabedoria. Não adianta dizer: eu sou pessimista, porque eu não sei o quê. Peraí, não adianta. Porque eu faço as coisas por amor, deixa que ele, ora para que ele faça por amor também. Não adianta nós queremos colocar essa verdade que divide. É uma gente carência de mansidão na igreja, irmãos. Há uma carência, se vivemos com ódio e amargura no coração, nós estamos atropelando. Não adianta. Eu sei, olha, eu estou vendo, puxa vida, estou vendo a irmã Inês fazendo a coisa errada, vou orar por ela. Deus vai falar com ela.
Tenta mostrar para ela. Eu conversando com o irmão Gustavo hoje, ele falou, pastor, foi terrível demais. Ele está muito machucado. Está muito machucado. Os caras, foi sexta-feira e tal, passaram na casa da minha tia, pegar R$300 para poder passar o fim de semana. Chegou lá era o esconderijo, amarrado ele, o rosto dele, as mãos dele, os pés dele, e dinheiro, e querendo 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 dinheiro. Aí pegaram, olharam lá, o telefone da filha dele, a sua filha, então você vai ligar para sua filha, dizer que o carro quebrou, e você vai trazer ela para trazer o dinheiro aqui. Pede R$500 para trocar o carro, assim. Eu não tenho. Mas o pessoal pegou o telefone assim, o senhor, o que eu falo? Eu tenho que ligar para minha filha. Não ligar, morre, nem fala mesmo, bandido assim mesmo. Aí ligou minha filha, está tudo bem. Deus abençoe você, minha filha, está tudo bem, estou bem, tal, pai. Mas pelo jeito de falar, a filha falou, aconteceu alguma coisa com meu pai. Mas a polícia não quis seguir, porque era para a favela, mas a polícia não ficou meio complicado de sair. Pegou o pai dela, que é policial, e foi atrás. Quando chegaram para ele, botaram assim, não estava mais nesse porta-malas, um porta-malas muito pequeno, ele falou assim, não dá para entrar. Se não entrar, morre, então vocês me matam, porque eu não vou entrar. Aí deram uns capaneiros, jogaram no asfalto, arrastaram ele e botaram no banco de gás. Agora nós vamos desovar. Você sabe o que é desovar, eu não preciso explicar. A única coisa que ele tinha que fazer é o seguinte, ele falou para mim, o pastor só tinha que pedir ao Senhor. Só tinha que pedir ao Senhor, não tinha mais nada. Os olhos amarrados, as mãos amarradas, os pés amarrados, sedado. Sedado assim, não chegava a nada, não podia fazer nada, deitado no banco, eu só podia orar. E eles correndo. Até que bateram no carro, o carro tomou. Aí, que soube depois que eles foram embora. E começou a chegar gente. Aí ele ficou simplesmente ali, quietinho. Quando chegou o pessoal, falou, vamos desviar o carro. Eu falei, não desvia não, pode ir dentro. Vocês vão machucar. Desvia não. Aí os caras falaram assim, o cara que foi bater no carro, eu falei, seu miserável, você sabe que você amassou o meu carro? Seu bêbado, você amassou o meu carro? Porque estava bêbado. Até que chegou a polícia, ele foi para o hospital. Mas Deus colocou a mão. Deus colocou a mão. Deus colocou a mão. Eu falei, irmão, nós vamos agradecer a Deus por isso. Vamos agradecer ao Senhor por isso. Irmãos, quantas vezes nós precisamos dizer, né? Se acabar o espírito farisaico. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não somos melhores. Eu não sou o melhor pastor, não. De jeito nenhum. Porque eu tenho. Outro dia eu falei para a minha mulher, o que eu vou fazer com tanta placa de prata, de sei lá que eu tenho, né? Cada vez, pastor, a placa de homenagem, fazer o que com aquilo? Eu falei, tá para a menina que passa aí catando latim, quem sabe isso lá. Porque, gente, isso não vale nada, gente. Isso não vale nada. Sabe o que vale? O que vale é o pastor Marinho, quando eu liguei para ele agora, pastor, eu quero o senhor no aniversário da igreja no dia 10. Falei, pastor João, eu não posso ir, eu já tenho compromisso comigo, eu já tenho compromisso. Mas eu lembro de quando eu estive na igreja lá de Bonilha, como o senhor me atendeu bem, como fui abençoado. Como o Senhor ajudou minha esposa, minha mãe, aquela vez, minha mãe, etc. Eu fui abençoado. E bom. Isso fica, irmãos. Eu tenho uma irmãzinha que tem uma loja, uma grande salão de cabeleireiro em Sorocaba, né?
Ela até falou assim que ia ser membro da nossa igreja. Eu disse, não quero na igreja. Sabe, irmão? Pastor, eu agradeço tanto minha salvação. Minhas filhas hoje no caminho do Senhor. Isso fica, irmãos. Isso é importante. Isso é importante. Agora, o farisaísmo não leva a nada. Achando que nós somos melhores que os outros. Não leva a nada. Mas aí, Satanás ataca a igreja com comodismo. Olha lá, sai do comodismo. Primeiro, 6h45 acorda. Das 8 às 18, Netflix. Às 21, das 8 às 18 trabalho. Às 21, Netflix. Né? Às 23, dormir. Ou se não, sai, novela, depois dormir. Agora, a pessoa que se cuida, dia da vida de uma pessoa inspiradora, ou inspirada, né? 5h45 não, das 8, depois levanta às 5h45, faz exercício, trabalha das 8 às 18, né? Projeta o pessoal e depois vai dormir. A vida do idiota está lá em cima. Ele vem de casa, vai assistir Netflix e vai dormir. Agora o outro não, o outro faz exercício, né? Se cuida. Eu fui hoje visitar minha irmã, fui almoçar aqui na casa da minha irmã, e o filho dela tá, ó. Aí ele falou assim, tio, eu comecei a fazer o exercício agora, eu estou sofrendo por isso, o quê? Como tinha começado antes de essa situação. Agora, além do exercício, depois você vai ter que fazer e ir lá no açougue e tirar uma porção de carne aí, vai ficar muito pelanca. Vai tirar a pelanca, não vai cair para lá. Não, então, na realidade, irmãos, as pessoas gostam de comodismo. Né? Satanás ataca a igreja para aceitar ela como o mundo é. Jesus foi chamado de satânico pela religião porque simplesmente ele aceitou. Olha para o mundo e diz, está certo, não está certo, né? Você não tem que aceitar as coisas como elas são, meu irmão. Jesus Cristo não aceitou a possessão demoníaca como Estado. Ele simplesmente expulsou os demônios. Você não tem que aceitar as coisas como elas são de jeito nenhum. Não tem. Nós vem embora bem a política. Não tem que fazer politicagem, não. A bota de fulano, bota de não tem vontade. Mas olha ao Senhor. Coloque na presença do Senhor. Veja a vida do candidato. Veja o que ele pode fazer por São Paulo ou pelo Brasil. Veja. Porque o que nós falamos agora há pouco na entrada, na Venezuela, quando ganhou o Chaves, os jovens que apoiam ele fazendo festa. Eu vou fazer festa. Hoje estão catando lixo para comer. Hoje estão roubando cachorro para comer. Hoje estão roubando gato para comer. Então nós temos que simplesmente vamos olhar dessa maneira. Então Jesus Cristo chegou para o endemoniado e falou o seguinte: sai, demônio. Que? Você está fazendo isso em nome de Beelzebul? Você está fazendo isso em Beelzebul? Então na realidade é isso. As igrejas tradicionais é a mesma cena. Os irmãos não estão preocupados com nada. Eles querem manter, tem um culto, vai embora. Meu filho falou para mim, pai, aqui na Espanha, as igrejas você vai, tem culto de manhã às 10 horas, acabou. Acabou. Então, meus irmãos, não estão preocupados com as pessoas, né? Tome cuidado, meu irmão, cuidado com isso. Sexto lugar, Satanás ataca a igreja com julgamento e falta de perdão. A falta de perdão causa raiz de amargura. Está vendo ali? Irmãos, como isso pode chegar? Chegaram para a mulher adúltera, cada um, né? Cada um com uma pedra na mão. Ninguém apareceu para defender o Senhor Jesus. O que nós temos na igreja, gente com pedra na mão. Puxa vida. Ixi. O sangue do prisioneiro rola. Aguenta a pedra. Aguenta a pedrada. A imprensa toda falou que o presidente dele, com aquele que agora é pastor, que matou um artista, né? Pagou o seu crime na justiça, a imprensa não esquece. Não esquece. E meus prezados irmãos, a falta de perdão, aquela pessoa chegou, cada um com a pedra.
Irmão, e quantos crentes, meus prezados irmãos, estão com pedra na mão, esperando a hora para jogar pedra? A irmã Rejane já aqui, olha, eu dou um testemunho, irmãos, o que Deus fez na minha vida. Ela fala aqui, todo mundo, bate palma e tal, esquece. Mas se a irmã Rejane fizer coisa errada, aguenta as pedras. Nós esquecemos do que é bom. Nós começamos a nos lembrar daquilo que é bom, daquilo que Deus colocou na nossa vida, sendo especialidade. Pegaram a prostituta, leva essa miserável para lá, vamos jogar pedra nela, vamos acabar com ela. Então, meus prezados irmãos, não faça parte desse time. Satanás em sétimo lugar. Satanás ataca a inversão de valores. Está vendo lá como é que é? O bandido com a mão e os direitos humanos prendendo o guarda. Eles são cheios de amor, misericórdia, compaixão, mansidão, piedade. Crente não pode ser politiqueiro. Nós temos que ter compaixão. Não pode ser mafioso. Não pode ser sarcástico. Não pode ser malicioso. Não pode ser malandro. Não pode ser espertalhão. Ele não pode falar, não enganar. Ele simplesmente, meus prezados irmãos, ele tem que saber o que é certo. Ele tem que saber o que é certo. Nós temos que viver o que é certo. É duro, nós estamos vivendo uma incoerência grande no Brasil. Eu estava vendo outro dia um professor que disse para um aluno que roubaram o carro dele. Ele falou assim: o ladrão é um trabalhador como qualquer outro. Sim, mas eu lutei para receber do meu carro, para comprar o meu carro, mas ele não trabalhava. Ele roubou seu carro, a função dele é roubar. São valores invertidos. São valores invertidos. Quanto nós lutamos para conseguir? Quanto? Na Venezuela chegam. Peraí um pouquinho. Karina, sua casa tem 2 quartos e você mora sozinha? Não. Não com uma família lá. Ah, é? A luta que a Karina teve para construir a casa não vale nada? Não vale nada? Não? Por isso diz que o sujeito falou assim: olha, a minha vida é o seguinte, eu sou esquerdista e também acho que as pessoas devem dividir o que tem. Eu quero convencer você de ser socialista comigo. Tudo bem. Porque o socialista é aquele que divide o que tem. Tudo bem. Então vamos dividir. Você tem 2 jumentos, você dá um para mim e dá para o outro. Tá bom, pode levar o jumento. A esposa dele falou assim: escuta, marido, cadê o nosso jumento? Você deu como? Eu vou digo, agora eu sou socialista, e socialista é isso: você tem 2, você dá 1. Tá bom. Então você vai na casa dele e fala para ele assim: ele tem 2 vacas, ele dá uma vaca para a gente tomar leite aqui. Aí ele foi buscar a vaca. O cara falou assim: não, socialismo é só para jumento. A vaca não. Você não lutou para ter? Você não tem que trabalhar para ter? Então, meus prezados irmãos, a inversão de valores é muito séria. Quando nós achamos que as coisas estão do jeito que quer, foi isso que aconteceu com Jesus. Quem é ele? Por que mataram? Por que mataram Jesus? Porque Jesus mentiu? Porque Jesus roubou? Por quê? Não, Jesus vivia em amor, misericórdia, compaixão, justiça, e por essas coisas que matam, são os que matam, que julgam. Então, na realidade, eles são inversão de valores. A esposa, uma boba, uma idiota. A coisa melhor que aconteceu nesse governo, uma das
melhores. É que agora artista não tem o valor que tinha antigamente. Porque a gente sabe que eles roubaram através da Lei Rouanet. A gente sabe quanto saiu. Vai na televisão, tá falando. O povo está revoltado. Por isso que nós vamos começar agora, todo o povo evangélico está começando agora no jejum, no dia 2 de setembro, jejum e oração, até 2 de outubro pelo Brasil. Por quê? Porque começaram uma lava-jato, nós, puxa, vai mudar o Brasil. Esse já vai mudar o Brasil. Agora sim, agora começou a lava-jato, os bandidos, os ladrões vão para a cadeia, vai todo mundo para a cadeia. Gastaram milhões e milhões e milhões e milhões para trazer gente. Leva gente, corre gente, processa gente, chama gente, arruma a prova, ela falou, foi tudo jogado no lixo. Os ladrões estão soltos. Então, na realidade, meus prezados irmãos, é uma inversão de valores muito grande. Muito grande. Gente e misericórdia, na realidade, não estão sendo julgados. Quando isso acontece. Oitavo, nós vamos percorrer. Isso pode, isso não pode. A tradição, a igreja está atrasada na tradição religiosa. Isso pode. Isso não pode. Isso pode. Isso não pode. Ana, calça comprida para mulher. Quantas sessões de exclusão de mulher que usou calça comprida. Minha mãe, coitada, nunca cortou o cabelo. Minhas irmãs faziam pentear minha mãe. Porque não pode. É um pode e não pode. Mas não é de acordo com a palavra. É de acordo com o que eu entendo. Da coisa que eu quero isso, eu quero manipular as pessoas. Você pode, você não pode. É uma manipulação. Deus não está preocupado com isso? Esse negócio de pode ou não pode? Sai da rua hoje. Achou uma mulher de vestido. Eu não consigo ver. Na igreja que tem alguém que tem. Pode ou não pode? Nós estamos, meus irmãos, correndo atrás do que pode e não pode. Gente misericordiosa, vemos eles aqui sendo julgado. Né? Nós julgamos às vezes pelo brinco. Nós julgamos às vezes pelo porque ele escreveu um negócio aqui no braço. Nós estamos no pode e não pode. Irmãos, o que Deus está olhando é o coração. É a vida. É a vida. Mulher tem que usar vestido comprido até lá embaixo. Sim, mas a língua também. A língua tem que ser maior ainda. Isso não adianta. Então, nós não podemos correr atrás da tradição religiosa. Jesus está chegando, Ele ressuscita. Então, hoje os milagres acontecem. Outra coisa aqui. Tantas coisas não podem. Um crente abre a boca para falar mal da outra igreja com tanta facilidade. Simplesmente, meus prezados irmãos, ele simplesmente, quantas curas, libertação, quantos livramentos tivemos, mas o crente sai embora, vai embora da igreja, fica falando mal da igreja, fica falando mal do pastor. Ele simplesmente, meus prezados irmãos, o lugar de agradecer as bênçãos, ele foi abençoado, ele aceitou Jesus ali, Deus abençoou ele ali, ele foi bênção ali, Deus operou na vida dele ali, mas ele sai falando mal. E o diabo bate palma para ele. A filha dela, que cuida do louvor, aceitou Jesus na escolinha de criança no domingo à noite. Então aqueles que continuam a igreja simples,
continua falando uma igreja, Satanás obedece, Satanás agradece. Agradece. Em nono lugar, duas coisas muito sérias. Satanás ataca a igreja com duas coisas. Primeira, com legalismo. E segunda, com liberalismo. Legalismo. Você acaba não podendo nada. Não pode usar determinada roupa, não pode ir a determinado lugar, não pode fazer determinada coisa. Chega ao ponto que você não pode fazer nada. Sua vida espiritual depende de um conjunto de regras. Você está mais preso às regras. Você está preso você simplesmente não pode. Vocês foram ao shopping. O crente não vai no shopping. E segundo é o liberalismo. O liberalismo é o seguinte: você pode tudo. Você não tem obrigação de ser luz do mundo e sal da terra. Você não tem obrigação de viver uma vida de santidade. Você pode tudo. Pode tudo. Eu estava vendo, por exemplo, no zap da nossa ordem, casal de homens, o homem lá com vestido preto e o outro homem lá com terno branco. Inverte a situação, né? Vai lá, aí o pastor lá de calça comprida, uma pastora de calça comprida, né? Faz o casamento deles, aí aqueles homens se beijam apaixonadamente. Está liberado. Está liberado! O liberalismo, irmãos. Quantas vezes a vida, né? A Bíblia fala assim: fuja da idolatria, fuja da prostituição, fuja do adultério, fuja dos vícios, fuja de tudo aquilo que compromete seu testemunho. Fuja disso. É claro, se você cair, não vamos sacrificar, mas fuja. Você não pode de maneira nenhuma, cuidado com parar com o legalismo, né? E lhe trazer uma consciência de como. Não deixe o liberalismo simplesmente deixar sensível ao pecado. Então, você é o seguinte: o liberalismo, o legalismo, ele vai trazer uma consciência, culpa tudo que você fizer. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não, eu fiz, não, peraí. Pecou? Pequei. Você tem um advogado com Deus. Arrependeu? Arrependeu. Agora, cuidado com o liberalismo, que o liberalismo simplesmente deixa sua mente sensível ao pecado. Isso não é pecado, todo mundo faz? Todo mundo faz, eu faço. Irmãos, a palavra de Deus tem agora condições de levar uma vida de santidade, não uma vida na presença do Senhor, de ser um sim, não. Em 10º lugar, Satanás ataca a igreja com falta de amor nos crentes. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Ajude os outros, assim estarão obedecendo a lei de Cristo. A falta de amor pelos pastores, pela própria igreja. Geralmente as pessoas vêm à igreja para ajudar alguém, mas vem para receber alguma coisa. Quantas pessoas que vêm na igreja, aí eu vou lá, porque eu quero que o santo me leve uma cesta básica todo mês. Ele quer receber o máximo do pastor, quer desfrutar de ser membro da igreja, quer que todos tratem ele com a criança mimada, quer ser amado incondicionalmente, mas não quer de maneira nenhuma ter compromisso. Ele mesmo não tem amor. Qualquer motivo é razão para falar contra a igreja. Qualquer motivo é problema para falar contra o irmão. Qualquer motivo é problema para falar contra o pastor. Satanás leva ele mais a criticar a igreja. Então, quando alguém começa a botar no caminho, tem logo dizendo. Aí você fala: irmão, olha,
Irmão, a igreja ajudou, irmão. A igreja ajudou, irmão. Está me jogando na minha cara, tá? Vai falar para você. Está me jogando na minha cara? Peraí, irmão. Então, quando alguém começa a mostrar que a nossa igreja é verdadeiramente batista, porque o Espírito Santo leva nós a pregar o evangelho, Augusto? Não. Eles estão querendo pregar o evangelho batista. Outros ficam atrás de charlatões. Atrás de charlatões. Vendendo coisa. Buscando dinheiro. E é muito dinheiro. Vive cuidando das ovelhas dos mais diversos pastos. Manipula esses crentes que não têm compromisso nenhum com a igreja. Nós tínhamos uma irmã aqui na igreja, bem de vida, não era? Ela tinha uma situação mais ou menos privilegiada. Ela nunca concluiu com isso. Falei para ela, pastor, eu não concordo, eu discordo, tá bom. Mas sabe daqui? Ela saiu daqui e foi para a Universal. Lá sim. Lá ela deixou. Lá deixava metade do seu salário. E sabe o que acontece depois, irmão? Acaba se decepcionando e voltando para o mundo. Então, o crente que ama a igreja, ele leva a sério a palavra de Deus. Jamais ele deixa a igreja para ficar correndo atrás de bênção. Não, eu amo a minha igreja, eu sou da minha igreja, eu sou da minha igreja. Eu amo a minha igreja. Minha filha tem falado, pai, quando o senhor vem me visitar? Eu falei, filho, eu estou com 75. Você está com 50. Então você vem que mais fácil você visitar que eu visitar você. Porque eu não tenho como deixar minha igreja agora. Então, na realidade, as bênçãos acontecem na vida, né? As pessoas que servem a palavra do Senhor, eles são prósperos. Então vamos lá. 11º, para encerrar. Discernimento. Uma arma poderosa para vencer Satanás. Ficou verde aí, mas ficou meio apagado, né? Então vamos lá. A primeira arma. Primeiro. Então, para vencer Satanás, nós precisamos de discernimento espiritual. Vejam primeiro o seguinte. Primeiro princípio. A glória pertence ao Senhor. Primeira coisa, irmão. A glória não pertence ao pastor, a glória não pertence ao tesoureiro, a glória não pertence à igreja, a glória pertence ao Senhor. A primeira coisa que nós vamos ver é isso. Sou membro do corpo de Cristo para que Cristo seja glorificado. Trabalho no corpo, faço parte do corpo de Cristo com o objetivo de servir e ele ser glorificado. Segundo princípio. Passa aí o segundo princípio. Ah não, você está passando volta aí, você sabe que eu fui direto do quinto? Então eu fui direto do quinto. Então, desculpa aí, eu fui direto do quinto princípio. Então, segundo princípio, a palavra de Deus é o centro da minha vida. Irmãos, eu posso aqui falar bobagem. Um dia eu cheguei na igreja, quando eu comecei o culto, cheguei falando sobre a grande tribulação. A mensagem foi a grande tribulação. Aí o irmão, pastor, a grande tribulação, tá, papai, mil anos, pastor, eu não sei se o irmão entende diferente, mas a Bíblia diz que é 7. Né? Aí eu falei, mas eu não tentei consertar, mas não tem jeito, é 7 mesmo. Então nós temos que saber, meus prezados irmãos, a palavra de Deus é o centro da vida. Ah, mas eu vou lá porque eu fui numa igreja pregar, uma igreja grande aqui, São Paulo. Banda tal, banda tal, banda tal, banda tal. Aí o pastor, me perdoa, o pastor tem 5 minutos para pregar. Irmãos, a igreja não é um show, não. A igreja não é um show. Vem aqui para fazer show, para dança, não. Tudo isso serve se for para glorificar a Deus. Então, a igreja não é um lugar de profecias, de visões. A igreja não é um lugar de você soprar. O cara cai. O que significa isso?
A igreja sem de revelação, Deus está me revelando, a igreja não é lugar disso. A igreja não é lugar de você, não é cassino, que você entra pobre, puxa, eu cheguei aqui pobre, vou sair daqui rico. Não. Pelo contrário, eu saio daqui pobre, chego pobre e saio daqui pobre, cheio de dívida. Mas a igreja é lugar de você ficar rico. A igreja, de maneira nenhuma, ela é lugar de você ficar rico. Qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, a igreja é a palavra de Deus. Essa palavra tem que entrar na minha vida. Essa palavra tem que mudar a minha vida. Essa palavra tem que transformar a minha vida. Essa palavra tem que mudar a minha vida. Helena ficou chateada no meio do hospital, né? Com câncer no estômago. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu não vou fazer. Eu não vou resolver. A filha dela me ligou. João, o que vai fazer? Vamos orar. Vai. Vamos orar. Amanhã estamos passando um dia no hospital para ver o que pode fazer. Vou ver se vai marcar a operação, se não vai marcar a operação, se pode fazer só através da quimioterapia, vai ver tudo isso. Eu começo a andar um pouquinho, o coração vai e doer. Não adianta de nada. Terceiro princípio, equilíbrio. Irmãos, o diabo é o pai do exagero. Exagero é mentira. Exagero é mentira. Nada de exagero. Nós vamos ungir um milho aqui para você levar esse milho e plantar e... Tinha uma irmãzinha, ela foi pastora, vice-presidente de uma igreja da Assembleia de Deus, a irmãzinha faleceu, a igreja acabou porque só tinha ela como... Eu como vice-presidente não quis continuar. Então, pastor, o senhor vai ungir a água para o pessoal levar. E vão tomar um copo por dia para ser curado de todas as enfermidades. Eu falei, eu vou orar pela água, tá? Deus que abençoe as pessoas que usarem essa água. Agora isso que está falando para a senhora, que a pessoa vai tomar e ser curada é a senhora. Então, nada de exagero. A igreja não é exagerada. O quarto princípio da igreja é justiça. Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, fala contra corrupção. O crente não vive a sua própria justiça, ele processa a justiça de Deus. Ele processa a justiça de Deus. Seja lá o que for, é a justiça de Deus. Nós temos um Deus justo. Justo. Às vezes, o Sandro pode negar o presente para o Lucas, não é porque ele não gosta do Lucas. Ele não é presente para o Lucas porque ele é justo. Lucas, não é justo, você recebeu isso agora. Não é tempo, não é hora, você não sabe. Então Deus é justiça. Quinto princípio, verdadeira prosperidade. Então o que vem? O que é prosperidade? Prosperidade é condição negativa. Teve um irmão aí que falou, veio aqui na igreja, e falou assim, olha, você chega e fala assim, Senhor, eu estou decretando que o Senhor vai me dar. É você que está decretando? Decreta, não ordena. Então a verdadeira prosperidade. Irmãos, a glória do Senhor tem prosperidade. Então a glória de Deus não está com os homens, não está com a igreja presbiteriana, não está com a igreja batista, não está com a igreja luterana. A glória está com o Senhor. E quando nós lemos o Salmo 1, diz assim, pois será como ar plantado junto ao ribeiro de águas, cuja fruto da administração própria, cujas folhas não caem, tudo quando fizer prosperará. Então há prosperidade na palavra de Deus. Irmãos, há prosperidade. Eu acredito na prosperidade. Eu não acredito na teologia da prosperidade. Mas a prosperidade sim. Há prosperidade.
Há prosperidade. E quando nós olhamos, irmão, cremos na prosperidade, está funcionando desde muito tempo, desde a teologia. Né? Prosperidade de obediência à palavra de Deus, prosperidade de obediência à palavra. Então, meus prezados irmãos, eu quero nessa noite dizer, vamos trabalhar, porque Satanás vai atacar a igreja. Ela ataca a igreja com divisões, ela ataca a igreja, meus irmãos, acusando crentes, ela ataca a igreja com ambição conteúista, ela trata a igreja com aquelas verdades que na realidade elas dividem. Ela trata a igreja, meus prezados irmãos, com comodismo. O diabo trata a igreja com falta de perdão. O diabo trata a igreja com inversão de valores, com tradição religiosa, com legalismo, ou mesmo com liberalismo. Falta de amor entre os crentes. Irmão, vamos discernir a palavra de Deus. Primeiro, a glória de Deus. Você está aqui pela glória de Deus. Você pertence a essa igreja pela glória de Deus. Você vem aqui pela glória de Deus. Você vive para a glória de Deus. Você vive porque o Senhor, você quer glorificar o Senhor. E se você quer glorificar o Senhor, você vai glorificar através da palavra de Deus. Através da palavra. Se você quer glorificar o Senhor, você vai se glorificar através de uma vida de equilíbrio. Vamos ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de noite. Não. Um colega meu da igreja de Pastor Hernando tem culto 8 horas, depois tem às 10, depois tem às 5, depois tem às 6, depois tem às 8, acho que 8 horas. Mas é porque a igreja é pequena e o povo é muito. Mas, meus prezados irmãos, o crente deve deixar a justiça de Deus prevalecer. E o crente deve buscar a prosperidade. Qual que é a prosperidade? Senhor, me dá força para trabalhar. Me dá força para alcançar as coisas. Me dá força para chegar lá. Me dá força, Senhor, nosso Deus, para ser vitorioso. Me dá força, Senhor, nosso Deus, para a minha vida vencer. Irmãos, o Senhor precisa lembrar que o Satanás vai atacar a nossa igreja. Já atacou demais. Eu já sofri demais aqui. Eu quando penso assim, o que eu passei, eu falo, Senhor, me perdoa, mas às vezes me dói, às vezes faz eu chorar. Foi difícil. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu não era amadurecido. Porque eu não tinha hoje o amadurecimento que eu tenho hoje. Hoje eu não estava nem aí. Hoje eu consigo amar o irmão, apesar do irmão não me amar. Hoje eu consigo falar com o irmão, hoje eu consigo estar com o irmão. Eu estava tentando falar com o irmão Cristóvão, agora com esse problema, tentando falar, mas não consegui, porque depois ele passou o telefone da esposa dele, porque o telefone dele é roubado, né? Roubaram o telefone dele, né? Aí eu consegui falar com ele. Quando chegou aquilo, dói meu coração, quando ele passou com o zap da igreja, mas eu não sou muito de ver zap, eu sou meio desligado, minha mulher não, minha mulher vive no zap, sabe? A vida dela, ela vive zapeando o tempo inteiro. Mas eu fiz, irmão. Então, quando eu fiz, aquilo dói o coração da gente. Porque uma pessoa amada, uma pessoa querida, uma pessoa da igreja, ajuda. E eu estou com o coração aberto para ajudar, e vamos precisar falar, vamos ajudar, vamos correr atrás. Vamos ajudar, vamos correr atrás. Nós somos família. Porque o que o diabo quer colocar em nós verdades que dividem. Eu penso assim, eu não penso assim, não. Quando o pessoal mesmo, nós temos alguns problemas de doutrina, né? Porque tem seminário da Assembleia de Deus, e eu estou em seminário da Faculdade Teológica Batista. Então a gente tem algum problema de doutrina. Não brigamos por causa disso, não. Nós nos amamos assim mesmo. Eu não vou brigar com ele porque ele compra, né? Porque eu tenho que chegar no céu e falar assim, você está errado, ele está errado, não entendemos dos dois, está certo? O que vale é a lei do amor, o que vale é nós sermos uma família. Por isso, irmãos, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar para que Deus abra as portas e que pessoas venham aceitar Jesus.
Vamos orar, meus prezados irmãos, para que nós tenhamos a casa de paz, para que irmãos se levante para fazer a casa de paz, para que a igreja se levante para fazer a casa de paz. Se as pessoas não quiserem receber visita, porque parece que ninguém mais quer receber visita, né? Parece que agora esse negócio de internet, ninguém mais quer receber visita. Eu fui convidar as pessoas da igreja, para o aniversário da nossa igreja, convidar as pessoas do aniversário da nossa igreja. Aí eu falei, depois eu mando uma carta confirmando. Que pastor, você está no tempo de carta? Não tem mais carta não. Tá, falou, tá parado. Eu falei, é assim. Que bom, né? Que bom. Né? Em uma hora que eu fiz, eu falei com todo mundo, conversei com todo mundo, assumi, né? Então nós vamos fazer o Casa de Paz, nem for pela internet. Vamos trabalhar, vamos ganhar almas, vamos amar as pessoas, vamos viver a palavra, vamos viver a verdade, irmãos. Deus quer isso para nós, que nós vivamos a verdade. Que a nossa igreja seja uma igreja, irmãos, não precisa ser enorme, não. Tem um louvor que é louvor hoje. Hoje o louvor estava bom, gostoso, como sempre teve, hoje estava bom. Né? O menino dele, eu falei para ele, sua voz é a mais bonita, só para ouvir, né? Só para ouvir. Mas a voz é mais bonita, mas ele ficou tão contente. Como é bom alegrar uma criança, como é bom alegrar as pessoas, como é bom ser útil para a obra do Senhor, como é bom ser o trabalho de obra do Senhor. Irmão, vamos fazer isso. Vamos deixar Satanás atacar a nossa igreja, quem quer que seja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque as pessoas são desmascaradas em 3 tempos. Não adianta, porque eu quero, não. Se a pessoa quer. Esses dias atrás chegou aí uma família, mulher que levantava a mão para orar, para aquela coisa toda e tal. Eu vim aqui porque eu queria morar na casa de atrás. A casa de atrás não tem mais condições de morar, não, já desmanchamos tudo que tinha. Tem mais condições de morar. Lá vai ser o lugar, porque a igreja, se a igreja, o templo vai ser ali vai ser uma sala de educação religiosa, vai ser tudo ali, menos residência. Aí chegou para o Helena e falou assim, por que eu conversei com aquele moleque? Um menino do louvor. Menino do louvor. Eu conversei com aquele menino do louvor. Quer dizer, Legal, menino. Do louvor. Eu falei, meu Deus do céu. Quer dizer, em primeiro lugar, nem soube respeitar. Nem soube, não. Chega alguém, o dia que ele estiver muito cansado, que nem hoje, eu fui fazer visita, cheguei agora, aí chega, tem uma cama aí, eu vou amanhã, você vai só amanhã. Não, passar a noite. O Tony vem para cá, né? Agora não, porque ele tem a casa do Sandro, nós não tem nada arrumado, mas ele vem para cá, o Tony vem pregar, fica aqui. Nós temos lá a igreja, nós temos a cantina, pode ter uma sala ali. Né? É verdade, né? Nós temos aí, e foi feito exatamente para isso. Irmãos, nós queremos pessoas que amem a nossa igreja. Amem. Mas tem muita falha. Vamos amar as pessoas com as falhas que ela tem, da maneira que ela tem. Vamos cuidar dos meninos do louvor, eles vão crescer um dia, vão ser adultos. Vamos cuidar dos meninos do louvor, um dia vão crescer, ser adultos. Vamos amar as pessoas do jeito que elas são. Né? E quando fazer as coisas, hoje, por exemplo, a Nenê chegou cedo aqui para a reunião dos adolescentes, aí eu falei, mulher, você não vai aguentar fazer essa limpeza aqui embaixo, que ela não avisou antes, né? Era só para os adolescentes, mas fez. Acabou tudo, fez, acabou de fazer, levou a roupa para lavar em casa, é para o Senhor. Aí eu falei, não, é para o Senhor. É para o Senhor. Amém. Deus tem isso, Deus tem bênção para a nossa igreja. E nós vamos fazer isso, vamos ficar de pé, vamos para a Senhor, nós amamos a tua igreja e sabemos que o nosso Deus tem bênção para cada um de nós. Sabemos, ó Pai Santo, que tu és o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Deus poderoso. Sabemos, ó nosso Deus, que muitas vezes nós passamos por muita dificuldade, mas, Senhor Deus, a tua igreja é vitoriosa. E tu tem bênçãos para a tua igreja, Senhor. Ensina cada irmão aqui, Senhor, a orar, a jejuar, ó Pai Santo, a pedir pela igreja, a viver ao amor desta igreja, a estar ao lado desta igreja. Seja com os nossos irmãos, nosso Deus, cada um. Ensina-nos a amar os nossos irmãos de maneira tão especial, ó Pai Santo. Cuidar de cada um.
cuida da tua igreja. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.